calor do fogo que arde sem cessar, forjados em aço, prontos a lutar. Homens de ferro em espírito e fé, marcham na verdade que os sustenta de pé. Somos guerreiros da luz e do amor, com espadas de justiça ao nosso favor, forjados no caráter que nunca se desfaz. Homens de ferro, em Cristo somos capazes. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa passagem bíblica que é bem curiosa, sabe? E pouco falada. É a história daquele jovem que fugiu pelado quando Jesus foi preso. A gente está se baseando aqui em ideias do livro O Homem que Fugiu Pelado, Fraqueza e Força em Cristo. Exato. A passagem-chave está lá em Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52. Diz assim, olha: "E um certo jovem o seguia, coberto unicamente com um lençol de linho sobre o corpo nu, e eles o agarraram. Sim. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu." Fica a pergunta, né? Quem era esse cara? E por que isso está na Bíblia? Vamos tentar entender isso melhor. Bem, para a gente pegar o sentido disso, é preciso voltar lá para o Getsêmani. Imagina a cena. Noite, tensão no ar, Jesus acabou de ser preso, os discípulos que juraram ficar com ele estão em pânico, correndo para todo lado, medo puro. É um caos total. Completo. E é aí, nesse cenário, que aparece esse jovem misterioso. E ele estava lá, seguindo Jesus. Talvez mais de longe, né? Não era do grupo principal, parece. Provavelmente não. Aí os guardas tentam pegar ele também, talvez achando que era alguém importante. E a reação dele é bem radical. Totalmente. Ele não pensa duas vezes, larga o lençol, que era a única roupa, e some dali, nu. É uma imagem impactante. Muito. E tem aquela teoria, né? De que poderia ser o próprio Marcos. Sim, existe essa tradição antiga que o Marcos estaria contando uma experiência dele mesmo, quase como, sei lá, uma assinatura escondida no texto. O que deixaria tudo ainda mais pessoal, né? Que loucura. Com certeza. Mas, sendo Marcos ou não, o ato em si, a fuga, a nudez, isso tem um peso simbólico forte, imagino. O que está por trás disso? Olha, tem várias camadas aí. Primeiro, é o medo mais cru, né? Aquele instinto de salvar a própria pele acima de qualquer coisa. É quase animal. Autopreservação total. Exato. E segundo, a nudez. Ela é um símbolo muito forte de vulnerabilidade extrema. Perda de dignidade, de controle. Ele perde literalmente tudo para poder escapar. E isso também conversa com a fuga dos outros discípulos, né? Diretamente. A fuga dele é um espelho da fuga dos outros, só que levada ao extremo. Mostra, assim, de forma bem gráfica, como a gente é frágil diante do perigo de verdade. Mostra a tentação de largar tudo, compromisso, fé e lealdade, quando a pressão fica insuportável. É um retrato meio desconfortável da nossa capacidade de falhar, sabe? Sim, bem desconfortável. E a fonte que a gente está usando, O Homem que Fugiu Pelado, ela pega justamente essa imagem de fraqueza e contrasta com a ideia do homem de ferro, um caráter forjado em Cristo. Como que o livro faz essa ligação? Então, o livro usa esse jovem como um símbolo dessa nossa fraqueza básica, inerente. Mas o ponto central não é negar essa fraqueza. Ser esse homem de ferro, moldado por Cristo, não significa de jeito nenhum ser invulnerável, sabe? Ou nunca sentir medo. Isso seria irreal. Entendi. Não é sobre não ter medo. Não. A verdadeira força nessa visão não está na ausência do medo. Está na capacidade de encarar o medo. De reconhecer que a gente é vulnerável, sim, mas mesmo assim buscar um jeito de ser resiliente, de ter coragem, com base na fé. É a força para levantar depois de cair, para continuar apesar do medo. Faz sentido, porque Cristo mesmo, ali no Getsêmani, ele sentiu angústia, mas não fugiu da missão. Exatamente. Esse é o contraponto. Cristo a enfrentou, o jovem fugiu. A força estaria nessa escolha consciente de permanecer, de enfrentar, e não na reação instintiva de escapar. Fica bem claro esse contraste. A reação humana, digamos. Padrão, né?
E uma força que vem de outro lugar, uma força espiritual. Isso. É um lembrete importante. A fraqueza existe, faz parte de ser humano, mas ela não precisa ser a palavra final. O livro sugere que a caminhada da fé é justamente aprender a lidar com essa tensão. A gente reconhece o medo, a fragilidade, mas busca em Cristo a força para não ser dominado por isso. Então, resumindo um pouco, o que essa história tão curta nos ensina? Parece que ela funciona meio como um espelho, né? A gente se reconhece ali naquela vontade de fugir pelado quando a situação aperta, de largar o que importa por medo, mas ela também mostra que tem outra saída. Tem a alternativa de buscar uma força que não ignora a nossa fraqueza, mas que vai além dela. Uma força que se mostra na coragem de ficar, de enfrentar, de confiar, mesmo quando tudo grita para a gente correr. É uma força que convive com a nossa vulnerabilidade. Isso deixa uma reflexão interessante, né? Sem aponta-dedos, mas para pensar mesmo. Diante das nossas próprias pressões, dos medos, qual costuma ser a nossa reação? É mais para fugir, deixar para trás coisas importantes, ou é mais buscar essa resiliência diferente, uma força que talvez apareça justamente quando a gente encara a fragilidade com honestidade? Onde é que a gente busca força quando a vida nos deixa expostos?